Olá, meu irmão e minha irmã, é bom estarmos aqui novamente para juntos sermos edificados por meio da reflexão da palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, que você e a tua família inteira estejam todos guardados e protegidos em casa e que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor abençoe a você e a toda a tua casa. Quero ler com você hoje um pedacinho do capítulo 5 do Evangelho de João, que nos diz assim, a partir do versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante, porque diz o texto que havia ali, em volta daquele tanque, uma série de pessoas enfermas, e as pessoas com limitações diferenciadas. Tinha coxos, tinham cegos, tinham pessoas que padeciam de males distintos ali. E diz o texto que Jesus então se aproxima desse paralítico aqui. E esse moço, segundo o texto, tinha um homem, ele era um homem enfermo, havia 38 anos, que estava deitado. Jesus viu que ele estava deitado ali. E a dificuldade dele tinha a ver justamente com a locomoção, ou seja, ele era um paralítico, 38 anos, isso é quase a minha idade. 38 anos é uma vida. E ele estava ali justamente tentando obter uma oportunidade de ser curado. Porque eles criam que de tempos em tempos via um anjo e agitava aquelas águas, e aquele que primeiro conseguisse entrar na água depois de ter sido agitada pelo anjo, esse seria curado. Agora, o curioso é que Jesus chega para esse moço que está há 38 anos, padecendo desse mal, e pergunta: queres ser curado? Parece uma pergunta absolutamente óbvia, cuja resposta é absolutamente óbvia. Olha, o moço está assim há 38 anos. O texto fala que Jesus sabia que ele estava assim há 38 anos. Estava ali, justamente naquele ambiente aonde as pessoas estavam esperando a oportunidade de entrar na água após ela ser movida pelo anjo. Então é óbvio que ele estava ali para isso. Mas vocês perceberam que a resposta dele não foi óbvia? Quando Jesus pergunta: queres ser curado? O que ele responde? Ele responde: quero. Não. Ele não responde isso. Olha a resposta dele. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você percebeu que ele não respondeu: eu quero. Ele se ateve à dificuldade dele de instrumentalizar ou de viabilizar o acesso à cura. Ele disse: eu não consigo chegar na água porque a minha questão é justamente ligada à locomoção. Então, quando movem-se as águas e eu tento chegar, até que eu vou, o outro chega na minha frente. Todos aqueles que não têm problema de mobilidade ou que contam com auxílio para superar esse problema de mobilidade estão ganhando de mim. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele.
Jesus não perguntou, você quer auxílio para chegar às águas? Perguntou, você quer ser curado? E essa pergunta, irmãos, se a gente focar só no encontro de Jesus com esse moço e tentar entender o impacto dessa pergunta no coração desse moço, a gente vai aprender algumas questões preciosas para a nossa vida. A primeira delas é que tudo indica que Jesus estava confrontando a paralisia do coração, da mente e da alma daquele moço. Por quê? Porque é muito fácil a gente se acostumar e se acomodar com esse status, né, da enfermidade se estabelecer e a gente aceitar isso e não ter mais forças para lidar com isso. Perder a esperança, perder a disposição, perder o ânimo para lutar por uma mudança. E é isso que Jesus está perguntando, você quer? Há disposição no teu coração? Você deseja isso? Às vezes pode ser justamente o teu caso aí. Talvez você está lidando com a situação que está estabelecida há tanto tempo, e olha que na vida desse moço eram 38 anos. Na tua vida podem ser 5 anos, 7, 10. Pode ser um casamento aí que já tem 2 décadas, e você olha para ele e fala, já tem muito tempo, né? O que me resta agora é me conformar com aquilo que construímos, né? E torcer para chegarmos ao final da vida sem que piore. Talvez pode ser a relação com os filhos, que você olha e fala, se eles fossem mais novos, eu até faria diferente, mas agora já cresceram, né? Agora é deixar seguir a vida. Talvez você já perdeu esse ânimo, essa disposição, esse desejo de querer ver a cura acontecer na tua casa, na tua vida, no teu coração. Por isso que essa pergunta é importante, para nos confrontar também com a paralisia da alma, a estagnação do coração. Agora, uma outra coisa que certamente Jesus poderia estar confrontando é que, além dessa estagnação da alma e do coração, irmãos, a gente também pode ter um desenvolvimento onde a gente se acostuma e até se apega a essas situações que a princípio são desconfortáveis, são desfavoráveis, mas a gente aprende a viver com elas. Por exemplo, o paralítico, ele de certa forma, ele teve que aprender a conviver com a sua paralisia. Talvez ele tenha aprendido a ganhar a simpatia das pessoas, já que tinha dificuldade para ter uma vida laboral plena, e teria que contar com a generosidade do outro. Eu teria que estar sempre apelando para a misericórdia do outro. Mas se ele fosse curado, agora ele teria que trabalhar. Ninguém mais ia ficar dando alimentos para ele, né? ou tendo pena ou misericórdia dele, porque ele agora já não teria aquela limitação, agora ele seria saudável. Pode ser até que ele tivesse desenvolvido uma forma, né, muito sutil de botar o pecado dele para fora na relação com as pessoas, de ser agressivo, de ser egoísta, né, de ser alguém extremamente que pensasse apenas no seu próprio bem, no seu próprio interesse, e todas as vezes que fosse confrontado com o seu pecado, ele sempre colocaria a enfermidade como um escudo, para dizer, não, eu sou assim, mas vocês precisam me entender, tem que ter misericórdia de mim, porque eu sofro com isso desde 38 anos, minha vida é muito difícil, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Pode ser também isso. O fato é que a gente se adapta e a gente aprende a explorar as deficiências. E esse tipo de pergunta, queres ser curado, tem esse poder também de confronto, de nos chamar a atenção que a cura de fato é algo que muda a nossa realidade. Então, quando a gente olha para esse texto, o paralítico estava sendo confrontado pelo Senhor com essa pergunta. Você quer ser curado mesmo? Porque se eu te curar, se a cura chegar, você não vai poder se esconder mais atrás disso, não. Você vai ter que enfrentar a vida agora de outra forma. Você vai ter que se readaptar, se reinventar
para enfrentar a vida. Não vai poder ficar se escondendo mais atrás dessa carinha de coitadinho que você fez a vida toda. Não! Agora não tem mais desculpa de coitadinho. Você vai ter que botar o pé no chão e enfrentar a vida de forma madura. E eis então, irmãos, a pergunta para mim e para você nesse dia. Queres ser curado, irmãos? Pensando nesse texto de forma devocional, olhando para esse encontro e pensando o que nós sentiríamos ao ouvir essa pergunta, eu te sugiro que pense nessas duas coisas que eu acabei de mencionar aqui. Primeira delas, você realmente quer ver mudança na tua vida? Ou você já se acostumou com o estado em que as coisas estão? Então essa paralisia da alma, do coração, tem que sair. Você tem que desejar cura, tem que desejar mudança, tem que desejar transformação. E eu estou usando cura aqui para se referir a essas coisas no coração da gente, que o que Deus quer fazer, que o Evangelho faz quando ele de verdade entra. Que é essa transformação de glória em glória, a imagem do Filho, onde a gente aprende a amar como deve ser amado, aprende a se arrepender como devemos nos arrepender, aprendemos a nos quebrantar como é para se quebrantar, aprendemos a andar a segunda milha, quando a gente vai sendo de fato curado nessa perspectiva de sermos transformados à imagem de Cristo. Então essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar. E a segunda coisa é, você está disposto mesmo a uma vida nova, a aprender a viver de outra forma, da forma como Deus quer? Porque ser tocado pelo Evangelho, ser transformado pelo Evangelho, significa isso, andar em novidade de vida, uma vida diferente daquela que você estava acostumado a viver. Então pense nisso, ore a respeito disso hoje, peça a Deus que te ajude a entender de fato o que tem no teu coração. E responda: sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu quero. Então me ensine, Senhor. Ore assim: Senhor, me mostre, Senhor, o que tem que mudar. Me mostre, Deus, o que significa de fato andar na Tua presença, ser guiado pelo Espírito. Quais as áreas da minha mente, do meu coração que eu preciso passar a pensar e a refletir e a entendê-las de outra forma. Quais as disciplinas que eu preciso desenvolver diariamente. Quais os exercícios de renúncia, de submissão, de humildade, de quebrantamento que eu preciso praticar diariamente? Quais as reconciliações dos meus relacionamentos na minha vida que eu preciso construir, que eu preciso estabelecer? Com quem que eu tenho que me reconciliar? Como são meus relacionamentos em casa? Senhor, me mostra como que eu tenho que mudar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com meu pai, com minha mãe. Me mostre, Senhor, me mostre. Isso é experimentar a cura de fato e de verdade. Que Deus te abençoe, que você ore após ouvir essa pequena reflexão e que tenha um tempo precioso de oração, de reflexão na própria vida, que o Espírito Santo te ilumine a mente e o coração e que Deus de fato te cure, que o teu coração deseje ser curado para a glória de Deus. E após orar, eu te sugiro que você escute a música do Projeto Solen, que é chamada Confiança. Certamente vai ser edificante, vai fazer muito bem para a tua alma. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém.